Senhoras e senhores, quero neste momento apresentar o currículo do pastor Samuel Ota. O pastor Samuel Ota, de 2008 a 2013, cursou o bacharelado em Comunicação Social na Universidade Anhembi Morumbi. E de 2014 a 2018, mestrado em Educação Religiosa na Sonrak, UPA, na Coreia do Sul. As suas experiências nas missões de 2014 a 2019, presidente do CARP Brasil. De fevereiro de 2019 até o presente, presidente do ASP Brasil. E de maio de 2018 até o presente momento, presidente regional do ASP Latinoamérica. E de agosto de 2019 até o presente, diretor do Departamento de Relações Públicas da AFUPM. Então hoje é um dia especial, onde o pastor Samuel Ota tem a sua posse como vice-líder continental da América do Sul Celestial. E neste momento, para dar as palavras de congratulação para o pastor Samuel Ota, como vice-líder da continental da América do Sul Celestial, eu quero convidar o presidente Koichi Sasaki. Vamos receber o presidente Koichi Sasaki para estas palavras de congratulação. Bom dia. Bom dia também àquele que está assistindo pela Peace TV. Hoje é sermão dominical especial comemorativa para a posse, pastor Samuel Ota Linhares, para a vice-líder continental de América do Sul Celestial. Nessa ocasião, antes de receber ele, queria fazer alguma da palavra sobre isso, primeiramente, parabéns, pastor Samuel Ota Linhares, e parabéns para a América do Sul Celestial. Hoje estamos comemorando providencialmente uma nova época que recebemos vice-presidente continental novo para a América do Sul. Falando sobre liderança dele, como já mostrou, currículo. Atualmente, ele é, desde quando formou o UPA, emissário especial de jovem, e também, como todo mundo sabe, presidente de Latinoamérica Celestial, de YSP, e também no Brasil. E agora, Departamento de Relações Públicas, presidente de Latinoamérica. Então, carregando, já está carregando muitas coisas que estão ali na frente. E hoje, mais uma missão de vice-presidente de América do Sul Celestial, Então, falando a ele, eu sou uma das pessoas que eu conheço ele bem, desse jovem, crianças quer dizer, pequeno, jovem quer dizer, jovem de idade de 14 anos, ele era membro interno de Igreja Campo Grande. Desde o início, já eu tinha a impressão bem especial, que tem caráter interno por dentro, Ele tem natureza, tem muito sério, certo e justo. Então, realmente, eu fiquei muito assustado, aqui tem um jovem, dentro de muitos jovens, 14 anos de idade, comportamento e pensamento é muito correto, é justo. Isso deu, bastante segurança para mim. Aí, desde aquele momento, eu determinei, para criar, uma liderança. Eu acredito que, educação na família foi muito bom, parabéns, também, pais de Samuel, aqui tem presença de Satomi-san, parabéns realmente, está criando, seu filho, muito grandioso,
Então, aí depois o tempo passa, né? Mas o treinamento continua, né? Com missão de membro interno. Só que no primeiro período do tempo, né? Não quis colocar ele na frente, tipo, da posição, né? Colocar ele para alguma missão. Queria esconder no meio de muitos jovens, porque primeiro, né, cara, que fica sempre a pensar, se colocar posição tão cedo, antes que receber treinamento, antes que vencer muitas coisas, né, pode tornar-se arrogante, né? Isso é sentido comum, qualquer pessoa assim, né? E outro sentido, se mostra muito, pode ser Satanás marca, ataca, né? Então, até essas coisas eu me preocupei, né? Por isso, espera, calma, né? Para criar um líder, médio, mínimo, precisa 7 anos. Isto é líder, né? Pode dizer 3 anos, né? Mas pode ser 7 anos. Mas várias pessoas falam, né? Mas não é coisa curta, precisa anos para criar um líder. Então, não tem pressa, né? Tem que fazer certinho. Aí, depois, né? Quando nós mandamos UPA, né? Nós mandamos, primeira pessoa que mandamos para o UPA, nós mandamos a melhor pessoa, representando todo o Brasil. Quando nós enviamos um jovem que consegue representar o Brasil, um jovem, foi suficiente para mim. Um jovem para o UPA, porque nossa mãe está aí. Nossa mãe está esperando você. Isso não é coisa que apenas aprendizagem, treinamento, é um curso. Nem para ganhar posição de alguma coisa. Nossa mãe está fazendo esse UPA. Então você tem que ir. Então, nossa mãe que educou ele lá na Coreia. Deus estava em cima de UPA. É uma situação bem especial. Outra coisa não é importante. Inexperiente, ainda jovem. Essas coisas não importam. Né? Recebe anel de nossa mãe. Aquele vestido famoso de azul, muito bonito, de UPA, formando. Eu sou orgulhoso daquele, né, formatura, mas não é isto. Nossa mãe está fazendo. Deus acha que deve ser agora, Deus acha que deve ser isto, Deus coloca muito expectativa, amor, em cima de UPA. Então, vai lá, recebe amor de verdadeira mãe, palavra de verdadeira mãe, educação de verdadeira mãe, e treinamento de verdadeira mãe, e recebe missão de verdadeira mãe. Ele voltou com missão de verdadeira mãe. Por isso, emissário especial de jovem. E por isso, hoje, nossa mãe que está nomeando ele para vice-presidente continental de América do Sul, celestial. Além disso, né? Nesse período de tempo, eu estou muito grato e muito feliz que Rebanho Kim Dong-woo e aquele líder, presidente UPA, exatamente naquela época que cuidou Samuel, educou Samuel, e né, ele que mandou de volta para Samuel para o Brasil. Agradeço muito. Né? Então, no duplo sentido, estou agradecido que o que Deus fez para o Brasil, o que Deus fez para Samuel e o que Deus fez para o Brasil, para todo jovem do Brasil. Né? Segunda geração, primeira geração, todo incluindo a esfera de segunda geração, né? Toda a esfera de nosso jovem, segunda geração, né? Como representante de tudo, ele recebeu bastante
treinamento e voltar aqui. Então, o que tem na providência é diferente dessa forma. Né? Por isso, né, hoje, para mim também é muito, né, emocionante. Né? Agradeço, pais celestiais, os meus pais. Também queria agradecer para, né, aproveitando essa oportunidade, não posso deixar de agradecer, né? Muito obrigado, Reverendo Kim Do, que, né, realmente, né, educador preocupa o futuro do país. Né? Ele deu, né, bastante treinamento, educação e Samuel voltou com maior tamanho. Maior tamanho. E dentro da, né, naturalização meu, ele nunca falta centralização. E dá confiança para a figura central aqui. Figura central percebe que, ele é confiável. Ele não faz alguma coisa egocêntrica, ignorando a vontade de Deus. Dá muita segurança para a figura central. Na verdade, então, ele está dando muita segurança para Deus. A capacidade externa é segunda prioridade, terceira prioridade, menos prioridade. Mas verdadeira centralização é verdadeiro coração para absolutamente dar prioridade para Deus. É verdade, paz, é providência pública. Isto é centralização. Mais uma vez, centralização não é aquele conceito que figura central tem orgulho, por isso manda membro obedecer. Não é isso centralização. Isso não é centralização. Centralização é coração dele, que coloca absolutamente prioridade para Deus, verdadeiros pais, e sua missão na providência, do que seu desejo pessoal. Por isso, durante muito tempo, né, desde início até o fim, o lema do ano de Carpe Brasil Full Time foi assim: vamos estabelecer tradição que absolutamente serve verdadeiros pais do céu, terra e humanidade. Vamos estabelecer tradição firme que absolutamente serve verdadeiros pais do céu, terra e humanidade. Nada mais. Porque absolutamente, dentro da palavra absolutamente, tem nosso coração, que não deve ser às vezes sim, às vezes não. Não deve ser algum ano depois tornar-se arrogante e muda a atitude. Não deve ser aquele que vira a costa para Deus, para os pais, dizendo muito lógico, muitas coisas e foi embora. Não deve ser aquele que faz isto. Não deve ser relativo. Porque nós vemos, exatamente quando nós começamos Carpe Brasil, Full Time, aqui no Brasil, foi depois de incidente de UCI. Por isso, desejamos algo absoluto. Não importa aquele lógico, comentário. Nossa atitude para Deus, para os pais, é absoluto. Nunca eu centralizado em minha ideia, meu jeito, mas sim, absoluta prioridade para Deus, para os pais. Isto na outra palavra, piedade filial, hyojong. Então, depois eu me lembro, primeira turma de Carpe Brasil, Full Time, foi para a Coreia. Nós fazemos a apresentação. Dentro do, né, como fala, maneira, dança, né? Dentro da dança tem essa parte. Faz assim, né? Um membro inteiro. Até hoje eu me lembro, parece que agora estou vendo em cima, em frente. Nosso pai estava lá na distância de poucos metros frente, nosso pai e nossa mãe. Aí o jovem fez assim, no meio de dança, né? É parado. O que quer dizer? Todo mundo sabe, nós sofremos por causa de UCI. Perdeu 200, 300 jovens que futuro liderança. Isso não tem como recuperar. Se fosse prejuízo de dinheiro, recupera depois. Mas sobre perda de líder intermediário, futuro liderança,
não tem mais como recuperar. Mas depois de um ano, curto tempo, nós estabelecemos padrão. Um ano pouco depois, já está frente de nosso pai, que está fazendo isto, isto, nós colocamos nossa mensagem. Verdadeiros pais, nós voltamos aqui. Nosso jovem, absolutamente servimos verdadeiros pais do céu e da humanidade. Não se preocupe, nosso pai. Brasil, não tem problema. E nós lembramos nosso pai e nossa mãe, ficaram tão emocionados, ficou muito feliz, e nós cantamos aquele Sarangue. Sarangue, pulmoni. Outra canção, né? 나시지 괴로움 다 잊으시고 어머님의 은혜. Esse você lembra? Nós cantamos. Aí nosso pai e nossa mãe ficaram muito emocionados e deu grande dinheiro para comprar dobro educado para nós. E até hoje temos isso, né? É uma coisa naquela época realmente, né, muito raro, que de repente nosso pai dá dinheiro na hora, assim, né? Então, e daí até hoje. Desde Campo Grande, né, dos primeiros jovens, Samuel, né, treinado em Ben São Paulo. Recebendo bênção como Hyomi também excelente, né, para sua atitude de vida de fé perante Deus e pelos pais. Como casal, é realmente casal exemplário, na verdade. Então, tendo, né, esposa maravilhosa, realmente, para mim, é muito feliz hoje que eu sinto, eu cumpri minha missão como japonês que vem de nação de mãe para ajudar o Brasil, criando os jovens. Então, depois de incidente de UCI, eu me lembro, né? Somente 4 jovens, perdendo todo o fundamento jovem, porque todo mundo fica ferido, magoado, desconfiando mutuamente. Parece que caiu bomba atômica em cima, né? E depois, recorrendo, ninguém vem, jovem não vem. Dificilmente permanecer conosco, 1, 2, 3, 4 jovens. Isso foi recomeço de grupo jovem. Só 4 foi membro. E esse membro, mas eu falei para eles. Eu fiz realização material juntos com eles. Literalmente correndo realização material com eles. Aqui no São Paulo, né? Depois começou São Paulo, né? Fez atividade juntos. E falei para eles. Depois que destruir todo o prédio, você está embaixo de entulho grande, caindo todo entulho, todo, né, prédio caído, destruído. Mas vocês são sementes. Semente pode ser pequeno, semente sempre é pequeno, né? Mas uma vez que colocado na terra certinho, dando água, luz, mesmo que tenha muito entulho, grande pedaço de prédio assim em cima de cabeça de vocês, tem muitas coisas. Mas se tem pequeno espaço para luz em base, luz entra, descobrindo o lugar onde tem luz, vai lá, outro lá, no meio de entulhos, assim, tranquilo, você vai crescer. Mas hoje eu não preciso número, 20, 30, 100, 200, eu não preciso número hoje. Vocês 4 é suficiente para recomeçar, porque semente é sempre pequeno. Mas dentro da semente tem DNA escrito. Esse DNA escrito deve ser exato. Pois é só 4, não tem problema. Mas DNA que está escrito deve ser exato. Esse DNA deve ser exato. O que é esse? Tradição dos verdadeiros pais. É nossa tradição que absolutamente serve somente verdadeiros pais do céu e da humanidade. Enquanto hoje em dia está indo para Sanctuary, UCI, Comaba, muitas coisas. Muitas pessoas estão perdendo, saindo, mas quem vai permanecer até o fim?
quem mostra absoluta fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. Que o nosso Pai falou, essa palavra, quem vai permanecer até o fim? Absoluta piedade filial e lealdade para Deus pelos pais. Vocês lembram? O número vai aumentar, mas tradição interna, no ponto inicial, deve ser perfeitamente exato e absoluto, né? E depois, arrependendo esse todo incidente, nós estabelecemos o segundo lema, tema do ano. Vamos estudar o princípio divino, linha por linha, palavra por palavra. Exatamente. E nós começamos a estudar, ensinar o princípio divino, exatamente, para não ocorrer mais, nunca mais ocorrer esse tipo de problema. Então, Samuel é aquele que estava mantendo a tradição correta, estava educando o jovem dia e noite, ele tem muita experiência de pastorear, de pastor. É muito, não é não é 1 ano, 2 anos. Dia e noite, a noite inteira, conversa, consulta a vida de membro interno e dá amor, resolve problema, serve, ama e ele subjugou o natural por amor e sacrifício por de todos os jovens que aparecem na frente. Mesmo que possa ser 10 pessoas, 20 pessoas, ou 50 ou mais, 100, ele não muda. Ele não fuge. Ele faz desafio para amar até o fim por de membro interno. E por isso, ele conquistou o coração de muitos jovens. E ele está em cima desse fundamento. E muitos anos, ele amou membros, irmãs e irmãs, jovens, assumindo responsabilidade para a vida eterna de jovens. Até o fim, ele derramou lágrima, fez oração e amou, serviu por de membro interno. E faz trabalho de pastor, pastoreando, consultando a vida de outro. E, às vezes, consolando, às vezes, dando ânimo. Esta é a vida dele. Por isso, por causa desse, que é o fundamento que ele ganhou vitória. E também ele ganhou vitória como Abel, como a posição de Caim. Ele ganhou vitória como Abel perante Caim. Ele ganhou 2 vitórias. Posição de Caim para amar Abel, posição de Abel para amar Caim. Ganhando vitória de severo, duro treinamento, duro treinamento, e ele ganhou vitória. Por isso, quando eu mandei para o UPA, eu mandei com grande orgulho, grande confiança. Na verdade, eu deixei em mãos de Deus, porque Samuel, uma vez que foi lá, não tem nada certeza que volta para o Brasil. Isso é Deus que decide. Se Deus toma a decisão, vai para o mundo. O Brasil é pequeno, vai para o mundo. Se Deus fala assim, sim, Senhor, isto é a única direção. Mas voltou para o Brasil. Mas aqui, ele pode crescer. Brasil para o continente para o mundo. Eu pensava assim, já ocorreu. Então, quando eu comecei a missão aqui, começando bem no início de Igreja Campo Grande, sistema de membro interno, eu pensava assim, mesmo que eu investo dia e noite, investimento total para palavra, amor e atividade, criando grupo de jovem, mesmo que eu faço anos essa atividade, em busca de futura liderança, porque desde o início sabia e entendia que temos que preparar futura liderança. Não é que hoje eu entendo. Desde o primeiro dia de missão, eu entendia que futura liderança universitário inteligentes que torna-se centro de liderança de nosso movimento.
Por isso eu fiz esse investimento. Mas no início, para começar, eu pensava assim, se ganha um líder que eu posso ficar satisfeito, um líder maravilhoso, é grande milagre, pode ser zero. Mesmo que investe para a educação é assim, pode ser zero. Se tem um, muito bom resultado. Se tem 2, 3, milagre, muito bom. E desde o início eu pensava assim, né? E hoje estou vendo o resultado que está aparecendo. Parece que foi ontem que comecei a missão com esse pensamento. Entre nós japoneses estamos pensando, né? Como posso ajudar o Brasil? Bem no início, como mansão de mãe. E talvez vocês não sabem o que nós japoneses estamos conversando entre nós. Vocês não sabem. Nós não viemos para fazer competição com vocês. Nós viemos aqui para cumprir missão de mãe. Missão de mãe tem que fazer sucessor. Tem que fazer futuro líder. Tem que amar jovem. Isso é uma das missões de mãe, né? Então, assim, né? Porque ele está aqui? Porque não é porque a figura central gostou dele. Não é que alguém falou bem dele para superior. É porque Deus decidiu que deve ser ele. Isto é coisa divina. Decisão divina que Deus não precisa de nada. Ele que decide. Ele não precisa ajuda de nós. Ele fala, Samuel, você tem que ser essa posição. Não existe nenhum espaço para colocar pensamento humanista. É Deus que decidiu essa posição. Ok? Aí, na providência, nesses dias, né? Tem intenção de verdadeira mãe. Colocou todo, né? Jovem de YSP, ou seja, alguma pessoa jovem, mesmo que inexperiente, colocou no cada continente de posição de missão de vice-líder continental. Todo jovem. Então, aqui aparece claramente intenção de verdadeira mãe. Ela quer preparar, ou seja, 3 anos, ou seja, 7 anos. Ela quer preparar a próxima geração, próxima etapa, próxima providência, exatamente servindo Shinjunim, Shinfunim. Vai chegar essa época e tem que preparar o fundamento para eles, né? Por isso, primeira geração, segunda geração e terceira geração. Antes não falava terceira geração. Mas nestes dias, nossa mãe fala terceira geração. Eu, pessoalmente, por acaso, eu estava lá na Chonjong-gun. Um dia ocorreu um incidente que é meio negativo. É um incidente. Nossa mãe parece que muito determinado naquele momento. Eu vi, né? Nossa mãe determinou. Eu tenho que criar terceira geração. Mas por aí, cerca de poucos anos atrás, nossa mãe começou a apresentar seu neto em público. E nós entendemos, providência está mudando para a primeira geração para a segunda geração. Segunda geração para a terceira geração. E agora, nossa mãe está investindo completamente para a época de terceira geração. Então, isto é coisa que também não é que nossa mãe fez. Deus está fazendo isto. Claro, Deus, nossa mãe, nosso pai, perfeito unido, né? Por isso, nossa mãe está fazendo, mas sim, é Deus que está fazendo. E providencialmente deve ser isto, não tem outra opção. Já está passando época para frente. E nunca vai se voltar. Nós temos que manter absoluto centro de Deus verdadeiros pais. Temos que seguir velocidade rápida de providência que agora. E agora, né, recebendo Kim Dong-un, nosso líder continental. Dos metas dele que deu para nós, que nós estamos aceitando que ordem de Deus. Vocês, chegou a hora, faz 100 mil jovens. Verdadeira mãe precisa desse fundamento. Shinjunim, Shinfunim precisa desse fundamento. E faz isto e recebe Deus pelos pais aqui no Brasil. A partir de jovens universitários,
Tem que restaurar a nação. É por isso Deus nunca erra nem um segundo sobre como dirigir providência. Deus está fazendo certinho. Verdadeiramente está fazendo certinho. E nós, basta nos unir-nos com verdadeiramente, perfeitamente. E hoje eu estou sentindo muito gratidão, porque normalmente tem, América do Sul tem 3 sub-regiões. Sub-região 1, sub-região 2, sub-região 3. Mas graças a verdadeiramente investir Reverendo Kim Dong-wook é nosso líder continental, mais para a região 1 Brasil, até fixando posição de líder sub-regional. Então, ele sempre está no Brasil. Eu achei, outra região vai sentir o ciúme. Porque Reverendo Kim já completamente, né? Não completamente, ele é líder continental, mas ao mesmo tempo ele tem missão no Brasil. Então, nós temos acesso mais rápido, sempre recebe palavra, orientação. Ele trouxe sorte celeste de verdadeira mãe. Né? Então, hoje, juntos com o líder do nosso continental, Samuel, que nova missão. Samuel, mais uma vez, parabéns. Apenas uma palavra, parabéns. Mas essa palavra de uma parabéns é desde você 14 anos até hoje. Incrível todo, eu queria parabenizar você. Parabéns, Samuel. Fez muito bom. Eu estou muito orgulhoso de você. E daqui para frente, vamos mostrar resultado. Né? Até hoje, eu sinto, pagamos tudo o que temos que pagar durante 20 anos. Pagamos tudo o que temos que pagar. Estou sentindo, a partir de vinda de novo líder continental, e hoje, posse de novo líder vice-presidente continental, daqui para frente, vai sair qualquer resultado. Fica à vontade. Samuel, fica à vontade. Faz tudo o que quer fazer. 100 mil já está garantido. Abençoado por Deus. E já foi dado missão. Vai fazer 100 mil. Absolutamente. Porque nós não temos opção. Ou recua guerra ou avança para frente. Se recua, morre. Se avança, parece que morre, mas vence. Então, não tem outro jeito. Uma vez que já Deus deu palavra, 100 mil. Então, absolutamente temos que fazer 100 mil jovens. Ajuda? Mas para fazer 100 mil jovens, vamos começar por 100 jovens. Se 100 jovens universitário, ou seja, pode misturar com membro interno, mas se 100 jovens inteligente, determinado, lá na USP, lá na PUC, lá naquela universidade famosa, futuro presidente do país, futuro vice-presidente do país, futuro senador, deputado, faz que toda liderança está andando para lá. Na Universidade do Brasil, Japão, Waseda Universidade, Tokyo Universidade, Keio Universidade, 3 universidades famosas. Nós focalizamos para universitários, porque lá tem 99% de futuro liderança da sociedade está andando aí. Na minha época, quando eu fiz testemunho da campus da Universidade do Waseda, eu me encontrei com muitos jovens que ele está achando que eu tenho que ser presidente do país no futuro. Eu que vou dirigir a nação do Japão. Tinha muitos jovens que ele estava com convicção, determinação para estudar mais, para preparar para o futuro, para tornar-se presidente do país. Liderança está cheio de determinação. E vamos penetrar no mundo satânico, ideologia de gênero, comunismo, apatia, ideologia de sexo livre. Nós, desde conosco, nós mudamos a cultura do país. A partir de campus de universidade. Ajuda? Vamos ganhar grande vitória com forte formação de liderança e daqui para frente. Vamos ganhar grande vitória e ofertar resolução nacional através de toda a união de YSP, as famílias, UPF, as famílias, as mulheres, UPF, YSP, toda a organização. Ok. Muito obrigado. Hoje eu falei, né, pouco mais puxado, né, do que cumprimentos, mas por favor, perdoe-me, né. Eu queria expressar, né, bastante coisas que tem muita coisa com essa mulher. Muito obrigado. Obrigado ao presidente Koichi pelas palavras de congratulação
ao pastor Samuel Ota por sua nova missão como vice-líder da América do Sul Celestial. Então, neste momento, com muita alegria, vamos nos colocar de pé para nós recebermos o orador principal do sermão de hoje, o pastor Samuel Ota Linhares, pelo sermão de comemoração a sua nova missão como vice-líder continental da América do Sul Celestial. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Coach, pelas palavras. Eu penso depois das palavras que o presidente falou, né, eu fico até meio sem jeito, né, de estar aqui na frente de todos vocês. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus e aos verdadeiros pais por mais essa nova missão. Eu nunca sinto que eu tenho capacidade para poder realmente cumprir, né, com todos esses objetivos, com tudo que Deus tem colocado para mim, mas eu sinto que Deus ele tem me educado durante toda a minha vida, tem me guiado para poder encontrar com líderes, encontrar com pessoas para que eu possa realmente cumprir, né, com essa missão. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer sinceramente aos pais celestiais, aos verdadeiros pais. Também gostaria de agradecer ao reverendo Kim Dong-woo, nosso líder continental, por ter confiado, né, essa responsabilidade para poder educar os jovens em mim, aos nossos líderes regionais, ao presidente Coit, e acho todos os membros também por estarem me apoiando bastante nessa missão. Também gostaria de agradecer aos nossos membros mais velhos, porque eu sei que poder estar aqui não é só, eu penso, mérito ou um esforço meu, eu sei que tem muito esforço, muito fundamento, né, estabelecido pelos membros antigos, para que agora a gente pudesse, então, cumprir, né, com a nossa missão, como as pessoas que nasceram, né, na época da segunda geração. Então, eu gostaria de fazer também uma breve introdução, né, sobre a minha vida e sobre a minha missão. Então, como o presidente Coit ele já disse, né, quando eu tinha meus 14 anos, quando eu estava iniciando, né, o meu ensino médio, eu comecei, né, eu entrei de membro interno. Na verdade, na época, né, que eu entrei de membro interno, muitas pessoas podem pensar, uma pessoa que tinha muita fé. Eu penso que foi totalmente ao contrário, né? Naquela época eu não tinha muita fé nos verdadeiros pais, mas pelo menos eu conseguia entender o princípio divino muito logicamente, e eu sentia, se o princípio divino está certo, se as lógicas estão certas, então não tem outro caminho que eu possa seguir, eu tenho que fazer a vida de fé, eu tenho que ser membro interno. Eu lembro naquela época não tinha, né, muitas pessoas da minha idade, né, então até pensei que será que eles vão me rejeitar, não vão deixar, né, mas no final das contas eu me tornei, né, membro interno lá em Campo Grande, tanto para terminando o ensino médio e depois fazendo CARP também. Como não tinha muitos estudantes, né, não tinha pessoa fazendo ensino médio de membro interno, então a nossa programação era igual, né, a programação das pessoas que não estudavam, né, então nós estudávamos e dávamos testemunho o dia inteiro. Mas eu penso que, especialmente, né, eu sou muito grato pela atividade de restauração material, porque, claro, testemunho também, mas eu sinto principalmente, né, devido a essa atividade de restauração material, pude estabelecer bastante condição, e quando a gente estabelece, né, condição de indenização, a gente pode fazer a separação de Satanás e consegue receber, né, as palavras de Deus bem mais profundamente. E eu sinto, né, que durante esse período, né, que eu tive, então, de membro interno, principalmente fazer restauração material, foi quando eu consegui crescer mais profundamente meu coração pelos verdadeiros pais. Principalmente quando eu tinha ido para Jardim, né, eu não entendia porque meus pais sempre mudavam de lugar, né, sempre estavam em um lugar, depois indo para outro, quando tinha alguma missão, quando tinha alguma coisa. Mas eu queria poder entender, né, o porquê meus pais seguiram, né, também por esse curso, né, de sacrifício. E estando, né, em Jardim, eu lembro que tinha muitos... o projeto de Jardim estava começando, né, a ter todas aquelas dificuldades. Eu lembro que o presidente Coit, na época, o pastor Coit, né, ele sempre falava, né, então, para dos verdadeiros pais, todo o amor, né, que os verdadeiros pais eles investiram, né, em Jardim. Eu penso que esse foi o meu motivo, né, de eu começar a querer fazer missão pública, né.
Na verdade, eu acho para as pessoas que me conhecem, né, sabe que eu não tenho aquela característica de líder nato, né, que gosta de ir na frente, gosta de falar, gosta de puxar todo mundo, né, gosta de conversar com todo mundo. Na verdade, eu sinto que minha natureza é totalmente ao contrário, né, sou aquele tipo de pessoa que gosta de ficar no fundo, né, trabalhando, sem aparecer muito. No entanto, né, quando eu pude sentir mais profundamente todo o amor, né, que o verdadeiro Pai tinha feito para poder salvar o mundo, mas especialmente, né, todo o sacrifício, todo o sangue, suor e lágrima que os verdadeiros pais eles tinham, né, derramado em jardim. Então eu sentia como se eu não tivesse outro caminho para percorrer. Acho principalmente eu lembro que naquela época, né, tinha muitas dificuldades, né, que estavam enfrentando a providência. E quando eu olhava, né, pensei, nossa, mas se tivesse mais uma pessoa para poder ajudar, com certeza poderia ser tão diferente, né? Por que é tão difícil realizar a providência? Então, naquela época foi quando eu determinei, né, que eu ia fazer então missão pública, né? Não importava então as dificuldades. E também, né, eu lembro uma das palavras que me ajudou bastante a poder purificar a minha motivação, né? Foi as palavras que o pastor Coach falava na época, né? Eu lembro que a gente estava em torno de talvez de uns 50 membros internos naquela época. Claro, quando a gente começou tinha menos, mas foi aumentando, chegou quase até 120 membros internos em uma época lá. Mas eu lembro que o presidente, ele sempre falava, porque, claro, eu acho que qualquer pessoa que conviveu já com o presidente, com a família do presidente, com a senhora Ana, sabe que o tanto que eles sacrificam, né, o tanto que eles realmente dedicam na linha de frente, não tem ninguém que não consegue reconhecer todo esse esforço. E eu lembro que sempre quando o presidente ele estava sacrificando, ele sempre falava, né, que ele queria educar pelo menos um jovem que pudesse amar a Deus e aos verdadeiros pais mais do que ele. E depois eu lembro que teve o acidente de helicóptero, né, do verdadeiro pai, e eu lembro que depois teve também uma palavra do verdadeiro pai muito semelhante, né, que ele falou assim, eu já queria, Deus já me chamou, né, para ficar do lado dele, eu já era para mim estar lá no mundo espiritual, mas eu só posso ir com o coração tranquilo quando encontrar alguém que possa cuidar de Deus assim como eu cuidei, assim como eu cuido, né? Claro, eu sei que eu não consegui chegar num nível, né, ainda de poder cumprir todas essas palavras, mas mesmo assim essa foi a minha motivação, né? Então poder amar os verdadeiros pais, pelo menos igual a minha figura central estava amando os verdadeiros pais. Acho por isso acho principalmente no meu início da vida de fé, acho que quem olhava para mim e falava, esse menino é meio louco, né? Ele não é tão normal assim, porque acho que principalmente a minha natureza, né, eu sou uma pessoa totalmente da área de exatas, né? Não sou uma pessoa de humanas, então não sou uma pessoa de ter muitas experiências. No entanto, para mim era mais fácil entender as coisas logicamente. Eu lembro que o presidente falou, você tem que correr até desmaiar na linha de frente. Então, a minha meta era desmaiar na linha de frente para poder encontrar com Deus. E todas as coisas, né, que eu buscava cumprir ao máximo, né, para poder, então, conseguir encontrar com o coração de Deus. Então, depois, então, claro, terminei meu ensino médio, comecei a faculdade. Daí no período de faculdade, né, eu me tornei então líder, né, do CARP lá de Campo Grande também, e depois de mais ou menos 6, quase para 7 anos, né, de vida de fé, como membro interno, eu recebi a bênção com a Hyumi, né, que ela é coreana. Na época ela estava em missão, né, aqui no Brasil. Então também, né, acho que quando você une duas nações tão diferentes, né, acho, posso dizer assim, que a minha natureza talvez mais interna, mais pro lado japonês, assim, mais quieto, não gosto de falar muito. Se minha esposa, eu acho que é aquela, na Coreia tem uma expressão, né, que elas chamam de adjuma, né. Eu falo que a minha esposa é uma adjuma jovem, que é uma pessoa que tem um caráter muito forte, que puxa todas as coisas para, quando determina fazer uma coisa, ela vai até o final mesmo, né, tem um caráter muito forte. Mas penso que no início, né, claro, a gente enfrentou muitas dificuldades, mas acho que depois quando você consegue eliminar nessas naturezas e caídas, isso se tornou bem melhor. Agora a gente nós estamos com 5 filhos. A gente teve um filho que nasceu na semana passada. E no final, né, de 2010, quando teve aquele incidente, né, com Hyundai, então eu acabei vindo para São Paulo. Naquela época que o presidente ele estava como vice-presidente, então ele estava formando, né, novamente então o grupo de jovens aqui em São Paulo, então ele tinha me chamado para poder também contribuir, né, para poder formar esse grupo. Então penso que acho que por DNA, né, eu normalmente eu pareço mais novo, né, do que eu sou, né, então naquela época eu tinha o quê? Eu tinha 22, 23 anos, né, mas quem olhava para mim falou que eu tinha 15, 16, né? Mas
Foi quando eu comecei, então, meu início de missão pública, cuidando, então, do grupo de Full Time. Eu sou muito grato, né, a Deus, aos verdadeiros pais, porque eu pude receber muita educação de Deus, né, durante aquele tempo. Era como o presidente Coach sempre falava, né, quando você está cuidando de uma outra pessoa, você pode até achar que você está ajudando, né, ela, mas, na verdade, essa pessoa que está realmente ajudando a você crescer. Acho que durante esse período de tempo, o presidente ele já comentou também sobre isso, então tive a oportunidade de poder encontrar muitos jovens e poder ajudar muitos deles. Isso realmente me deu mais motivação para realmente querer seguir, né, por esse caminho da missão pública. E, claro, daí, infelizmente, durante esse tempo, né, foi quando o verdadeiro pai, né, ele foi para o mundo espiritual. Claro, a gente ficou muito triste, mas eu sinto muita gratidão, né, por poder ter iniciado a minha vida pública enquanto o verdadeiro pai estava, né, com vida física na Terra. Penso agora da mesma forma, né, se eu fosse falar alguma palavra para outra pessoa, por que fazer missão pública, eu penso que é importante a gente conseguir servir os verdadeiros pais enquanto os verdadeiros pais têm vida física. Porque depois, você pode, claro, você vai poder servir depois de tudo, mas não é o mesmo sentido, né? Então, eu sinto muita gratidão por ter tido essa oportunidade de poder fazer vida pública enquanto o verdadeiro pai estava no mundo físico, agora, né, com a verdadeira mãe também. E depois que o verdadeiro pai foi para o mundo espiritual, então, em uma das primeiras reuniões, né, que foi feita no Rondoque, a gente viu que a verdadeira mãe começou a dar totalmente atenção, né, para a educação dos jovens, da futura liderança. Então, falam que o primeiro grupo, né, que ela criou depois que o verdadeiro pai foi para o mundo espiritual foi esses grupos de educação dos jovens, né? A gente tem até Ronda que sempre quando uma pessoa vai se candidatar para a UPA, né, ele vê esse vídeo, né, que a verdadeira mãe fala que ela fala assim: vamos vender o helicóptero, vamos vender os ônibus, né, que utilizava para poder levar a comitiva de um lugar para o outro, e vamos utilizar esse dinheiro na educação dos jovens, porque foi quando surgiu, né, a UOMO e a UPA. Então, quando surgiu, né, a UPA, eu lembro que o presidente ele veio falar comigo, né, falou que era para mim me preparar para poder ir para a UPA. Por um lado, claro, eu fiquei feliz. Então, eu vou poder receber mais educação para poder cumprir com a minha responsabilidade. Mas, por outro lado, também fiquei com o coração bastante apreensivo, né, porque eu nunca, claro, eu já tinha ficado 1 mês, 2 meses fora, longe da família, né, mas nunca, na época, eles falavam que você tinha que ficar 5 anos longe da sua família, né, então nunca tinha ficado 5 anos longe da minha família. Mas mesmo assim, né, então eu falei, não, se é vontade de Deus, né, então sim, eu vou ir para a UPA. E eu penso que a UPA realmente me ajudou com que eu fortificasse ainda mais esse meu coração para refazer vida pública. Acho principalmente quando você chega lá, então acho que o treinamento da UPA realmente é aquele treinamento acho que é treinamento para líder mesmo, não tem como falar outra coisa. Eu lembro que numa das primeiras reuniões, né, um dos nossos líderes, ele perguntou, quem está com saudade da família? Levanta a mão. Então, eu inocentemente, né, como eu estava longe, eu tinha 2 filhas, estava minha esposa, tudo no Brasil, então é natural que eu levantasse a mão, né, estou com saudade da minha família. Daí ele falou assim, então pode pegar suas coisas e vai embora. Falei, nenhum dia você está com saudade da família, então você não vai conseguir ficar aqui, pode ir embora. Eu vi que não, realmente ali não tinha como dar nenhum tipo de justificativa ou tentar fazer alguma outra coisa. E principalmente no primeiro seminário que a gente teve de 7 dias, quando você entra na UPA, então você não pode ficar com o celular, não pode usar a internet, então você fica literalmente sem comunicar com a família durante esse período de tempo. E é os 7 dias que decide se você realmente vai fazer missão pública ou não. Ali eu acho que qualquer pessoa que quando vai para o UPA que desiste, normalmente, pelo menos, acho 30% desiste nesse período. E daí eu lembro que realmente estava muito difícil para mim, né, porque eu já tinha minhas filhas, e eu nunca tinha sentido esse coração de apertado que está longe deles. E quando eu pensava, né, para fazer oração, sempre vinha aquele sentimento que eu ia ficar 5 anos longe da minha família. Eu lembro que, claro, no começo não foi tão forte, mas depois do 3º dia, eu lembro que eu já fiquei com o coração quase desesperado já. Eu lembro que eu não conseguia mais estudar direito, não conseguia comer direito, que sempre quando eu ia comer ou ia estudar, eu via a imagem, né, da minha filha, principalmente da mais velha, né, que é a Chonryo, que ela já sabia falar, né, falava, papai, eu queria você perto de mim, dorme comigo. Eu sentia como se ela estivesse falando isso para mim. E eu sentia como se eu não conseguia abraçá-la, porque na UPA você tinha que ficar 5 anos longe, né, da sua família. Então, eu lembro principalmente esses 7 primeiros dias foi muito difícil, né? Eu lembro que um pouco antes de acabar esses 7 dias eu consegui conversar com o presidente de novo, né? Daí eu falei para o presidente, está muito difícil, eu não sei se eu consigo ficar aqui na UPA. Eu lembro que, até mesmo eu lembro que quando eu estava fazendo oração, eu pensei, será que a verdadeira mãe errou? Eu lembro que eu pensei assim,
a verdadeira mãe não podia aceitar quem tem filhos vir para a UPA, porque você não consegue ficar na UPA pensando nos filhos. Você não consegue estudar, você não consegue comer, você não consegue fazer nada, nem dormir você não consegue pensando nos filhos. Eu lembro quando eu falei com o presidente dele, ele falou assim para mim, ele falou, Samuel, não existe nenhuma condição de indenização sem período de tempo. Você sabe disso, não sabe? Daí, claro, né, lembrando então do princípio divino, sim, é verdade, não existe condição de indenização sem período de tempo. E ele falou, então, uma hora isso vai acabar, então você tem que vencer. Então, foi muito difícil nesse início, né? Eu acho que todos os primeiros, aquele primeiro mês estava sendo muito, muito difícil para poder manter a centralização, para conseguir pensar nos verdadeiros pais e dedicar toda a minha vida. Mas a gente, por sorte, né, na UPA, todo final de semana, a gente ia, né, fazer oração na Árvore da Bênção, lá em Champion. Eu lembro que em uma dessas orações, né, realmente eu estava naquela oração de limite já, né, que eu não queria mais. Realmente eu estava pensando em desistir já. Poucas vezes na vida de fé eu já pensei em desistir de alguma coisa que eu quero fazer, né? Mas era naquela situação, porque principalmente quando eu entrei de membro interno, eu lembro que eu tinha uma figura central que falava assim, você tem que chamar o mundo espiritual para te ajudar a ganhar a vitória. Eu pensava, não, eu não vou chamar o mundo espiritual para me ajudar a ganhar a vitória. Eu tenho que fazer sem o mundo espiritual me ajudar, ficar gastando mérito dos meus antepassados para cumprir meta, eu não quero fazer isso. No entanto, quando eu estava lá no pé, foi a primeira vez que eu realmente senti, eu comecei a pensar, Deus, por favor, tire esse sentimento de mim, porque senão eu não vou conseguir terminar o pé desse jeito. Eu estava naquele coração de desespero, pedindo para Deus para tirar aquele sentimento de mim, para mim conseguir vencer aquele período de tempo. Foi quando eu penso que eu tive uma resposta de Deus, né? Eu acho que para cada pessoa, né, Deus ele responde de uma forma diferente. E pelo menos para mim, né, normalmente quando eu estou fazendo oração, então vem um sentimento diferente do sentimento que eu estou tentando falar, né, como um sentimento que não é meu. Eu lembro que esse sentimento dizia assim, Samuel, você ficou uma semana só com esse sentimento e você fala que você não consegue viver, você ficou só uma semana sem poder abraçar, sem poder ver seus filhos, você já está com esse coração de desespero. Então, olhe para mim, quanto tempo eu sinto esse sentimento e estou lutando para poder alcançar meus filhos. Eu sentia como se fosse o coração de Deus, né? Eu lembro que para mim foi uma semana só, um pouco mais de uma semana, e realmente eu posso dizer que eu não queria mais viver. Eu realmente estava totalmente no meu limite. Só que o coração de Deus era como se Deus ele sempre se sentiu assim, sempre queria abraçar ver os seus filhos e não conseguia fazer isso. Então ali eu determinei uma vez mais, né, que mais rapidamente eu tinha que conseguir voltar para Deus e mais rapidamente possível também poder conduzir, né, as pessoas que estavam ao meu redor para poder voltar também para Deus, porque eu lembro que esse era um dos lemas, né, da UPA na época, né, poder se tornar verdadeiros líderes de Training Group, que são os líderes, né, que podem então podem cumprir, né, com a sua responsabilidade perante Deus e poder fazer com que as pessoas que estão ao seu redor também consigam cumprir, né, com a sua responsabilidade perante Deus. Então, claro, depois terminando então a UPA, né, então, claro, eu acho, o início foi muito difícil, mas depois eu acho que eu pude sentir esse coração de Deus, eu consegui me determinar uma vez mais, né, e no final não acabou sendo 5 anos sem ver minha família, né, eu conseguia ver minha família bem mais, e em 2018, então, finalmente, eu recebi novamente a missão na América Latina, né, recebi novamente a missão aqui no Brasil. Eu cheguei bem na época, né, que a gente estava preparando o evento para poder receber a verdadeira mãe. Então, eu posso dizer que naquela época eu caí de paraquedas, né, para poder fazer atividades, então eu acredito que eu não consegui contribuir 100%, né, com o que eu podia, né, durante aquele evento, mas mesmo assim pude ter a primeira oportunidade de dar o reporte, né, perante a verdadeira mãe. Eu lembro que eu pude relatar 2 vezes, né, uma vez aqui no Brasil, e depois teve mais uma reunião no final do ano na Coreia, então mais uma vez a gente pôde relatar e encontrar com a verdadeira mãe. E o meu único sentimento era todo esse amor, né, que eu estou recebendo da verdadeira mãe, eu tenho que de alguma forma, né, poder levar para o Brasil e poder passar, né, todo esse amor para os membros. Então, daí no final de 2018 também eu recebi então a missão do ESP. No entanto, eu penso que foi só posição, né, porque praticamente o ano de 2019, né, eu passei, se eu for contar, né, eu passei mais da metade do ano fora do Brasil. Então, eu não consegui investir tanto, né, para poder fazer com que todas as atividades que eles pudessem se desenvolver. No entanto, devido ao Covid, né, então agora 2020, sim, eu pude me esforçar, trabalhar mais para poder organizar, né, então, e poder fazer as atividades do ESP do Brasil. Eu lembro que quando a gente estava fazendo reunião, né, de diretores do ESP, até tinha falado, que estava muito feliz, que parecia que estava tudo se encaixando, e eu via que muitas atividades elas já conseguiam caminhar sozinho, né, sem eu ter que ficar
influenciando diretamente, né? Eu acho que quando você começa a adquirir esse coração de tranquilidade é quando Deus ele muda a sua missão, né? Então, daí agora veio, junto com o nosso novo líder continental, então, a gente recebeu então essa nova missão, né? Claro, então sou também muito grato, né, a toda a equipe, né, que apoia no ESP. Eu penso que são todos jovens de segunda geração muito responsáveis, né? Porque se não tiver responsabilidade, realmente não tem, né, como fazer essas atividades também. Agora, com a nomeação, né, do novo líder continental, né, então, novamente a gente recebeu essa missão. Eu realmente fico muito feliz, porque o reverendo Kim Dong-un é uma pessoa que eu admirava bastante desde o tempo que eu estava na Coreia, né, quando ele era diretor da UPA. Em especial, né, sempre quando eu dou relatório, né, sobre o meu período de experiência na UPA, eu sempre falo sobre... Teve muitas coisas que eu pude aprender lá, né, mas uma das coisas que eu aprendi, pude praticar e fez com que eu tivesse muitas experiências com Deus na UPA, foi uma aula chamada Aula Prática do Princípio Divino, né, que é Senhwa Shirchon Orli. E essa aula foi uma aula que eu senti que eu pude mudar completamente, porque, claro, desde que eu entrei de membro interno, eu sempre entendi o conceito que o aperfeiçoamento ele não acontece do nada, né? Você não vai estar andando na rua e do nada me aperfeiçoei. Só que muitas vezes eu sabia só a forma mais externa. Não, eu entendo que eu tenho que levantar a condição, eu tenho que praticar o fundamento de substância, mas eu já não estava mais conseguindo praticar totalmente na minha vida. E depois que eu comecei a ter essas aulas, né, eu vi, realmente existe uma forma, vamos dizer, mais sistemática de você conseguir praticar o princípio divino na sua vida diária. Então, isso fez com que eu tivesse muitas experiências com Deus, mesmo no período da UPA. Então, eu sou uma pessoa que eu admiro bastante, né? E quando a gente estava na reunião, eu vi que ele ia vir para a América Latina, né? Isso me deu bastante felicidade. Depois, conversando também com os nossos líderes do Brasil, eu vi que eles ficaram muito felizes também. E depois, claro, conversando com ele, né? Ele falou sobre algumas missões, né, que ele queria deixar para o ESP. O presidente Coit já falou um pouco sobre essas missões, né? Então eu gostaria de compartilhar com todas essas missões, na verdade não é para o ESP, né? Mas para nós, na posição de jovens, para poder realizar. Então eu gostaria de compartilhar então essas missões, né, com vocês. Claro, a verdadeira mãe deu várias missões para as famílias abençoadas, para todos nós. Uma delas era a questão de poder resolver os problemas ambientais, e conversando com o reverendo Kim, ele falou para mim, falou para a gente, falou que os jovens têm que utilizar a cabeça para poder resolver esses problemas. E depois, conversando com outros jovens, com outras pessoas, eu vi que realmente nós temos pessoas muito capacitadas, a gente pode trabalhar junto, né, para poder cumprir com essa missão. A segunda foi essa missão que o presidente Coit falou, né, que é a meta de poder estabelecer um fundamento para 100 mil jovens. Acho que, como o presidente Coit sabe, eu sou uma pessoa, acho que eu sou mais tipo C, né? Então, normalmente eu sempre, quando escuto alguma coisa, sempre eu tenho um pé atrás para depois eu poder acreditar 100%, né? No entanto, posso dizer que minhas últimas experiências, né, principalmente no Rally da Verdadeira Mãe, eu lembro no primeiro Rally, quando falaram para a gente, a missão do Brasil é conseguir 100 mil pessoas para o Rally. Eu lembro quando eu escutei isso, eu falei, não, mas por que aceitaram essa missão? Não pode aceitar 100 mil, porque eu tinha muito, talvez, aquele trauma, né, de 2018, que a gente não conseguiu fazer a oferta que a gente gostaria, né? Eu lembro que a gente determinado, não, vou falar para o presidente, vou falar que a gente tem que diminuir a nossa meta. Eu lembro que antes de eu procurar o presidente para conversar, eu lembro que ele fez uma reunião, e nessa reunião ele falou, não, foi uma direção da Verdadeira Mãe e do líder continental. Que eu lembro que, se você não aceitar, você pode falar, mas se uma vez é a direção da Verdadeira Mãe, do líder continental, então, absolutamente você tem que fazer. E daí depois, né, que ele falou, então, novamente, não, a meta oficial do Brasil é 100 mil. Realmente, eu posso dizer assim, eu não sabia, né, o caminho para poder alcançar essa meta, mas mesmo assim, eu falei, então, se Deus ele dá uma meta para a gente, sempre existe um caminho para poder cumprir essa meta. Então, eu lembro que eu convoquei uma reunião, né, com todos os diretores estaduais do ESP, com os líderes dos jovens. E daí, quando eu falei sobre essa meta para eles, eu vi que era uma preocupação muito minha. Mas quando eu falei para eles, eles me deram várias estratégias para conseguir os 100 mil jovens, né, ou 100 mil pessoas para assistir ao evento. Depois que a gente até compartilhou nessas ideias, algumas delas a gente praticou, e o resultado do evento, do primeiro evento da Verdadeira Mãe, foi bem mais de 1 milhão de pessoas, né? Então eu vi que, realmente, se você se une perfeitamente com a sua figura central, une com a direção de Deus, realmente Deus sempre mostra um caminho. Então, agora que a gente tem essa missão de 100 mil jovens, fundamento, eu acredito 100% que a gente realmente consegue cumprir com essa missão. Então, a gente está agora estabelecendo as nossas estratégias para conseguir esses jovens. Então, claro, nós precisamos do apoio de todos, né, dos jovens, das famílias abençoadas, para poder cumprir com a sua missão. E o terceiro
esse curso, né, de missão pública, que é também um dos pontos que o reverendo Kim ele falou, porque ele acha que a verdadeira, tanto quando ele foi para o PA, porque ele tem essa capacidade para poder fazer educação, principalmente para jovens, então a verdadeira mãe chamou ele para o PA, e agora mandando para o Brasil, ele quer poder fazer esse tipo de educação para jovens. Então, a gente já conversou com o presidente, com outros líderes, né, dos jovens, a gente vai realmente fazer esse curso. No início, né, como posso dizer que surgiu minha motivação para fazer vida pública quando eu estava no meu período de full-time, durante o meu período de CARP. Então, o pessoal falou, não, tem que ser através do CARP, tem que começar lá atrás, né? Mas depois, analisando outras pessoas que fazem missão pública, principalmente quando eu estava dando relatório, a gente tem mais ou menos 20 famílias abençoadas entre 20 e 35 anos que fazem missão pública. Eu vi que a maioria deles também, eles estavam fazendo suas vidas normais, trabalhando, fazendo faculdade, ou já terminou a faculdade, mas mesmo assim, eles queriam poder servir os verdadeiros pais e decidiram fazer missão pública. Depois, analisando essa situação, eu vi que não, com certeza, tem outros jovens que querem fazer missão pública, estão talvez trabalhando nas suas casas, mas sentem que querem fazer algo a mais. Então, pode ter certeza que a partir do ano que vem nós iremos criar esse curso para pessoas para fazer missão pública. Claro, essa é uma direção da verdadeira mãe, principalmente, né, a gente acredita pelos netos verdadeiros, como o presidente Koichi ele falou, porque a gente tem 2 netos verdadeiros que eles estão, né, na UPA Júnior lá da Coreia. Em 2027 eles vão terminar, né, a UPA, porque são os 4 anos de faculdade, mais os 2 de pós-graduação e um de internship. Então, em 2027 vai ser quando eles vão sair para missão pública. Então, até lá nós vamos nos esforçar para que, pelo menos em todos os estados do Brasil, nós temos pelo menos mais um jovem que realmente possa fazer missão pública. Então, eu agradeço mais uma vez a todos e vamos juntos realmente fazer com que essa nação e esse continente possa ser um continente no qual Deus possa trabalhar. Muito obrigado. Muito obrigado ao pastor Samuel por suas palavras, suas experiências. Mais uma calorosa salva de palmas ao pastor Samuel. Parabéns por sua nova missão e para as palavras de determinação para o pastor Samuel, pela sua nova missão como vice-líder da América do Sul Celestial. Vamos convidar o reverendo Kim Do-ul para as palavras de motivação. Boa noite. Good morning, brothers and sisters. Bom dia, irmãs e irmãs. First of all, Primeiramente, I congratulate Samuel Lin Harris as the Vice Continental Director of Heavenly South America, whom True Mother appointed. primeiramente, eu queria parabenizar pastor Samuel Ota Linhares, que foi nomeado para vice-presidente de América do Sul Celestial, nomeado pela verdadeira mãe. When I get a mission in Korea, World Mission Headquarters immediately asked me to recommend Vice Continental Director from the second generation. Assim que eu fui nomeado para essa missão atual na Coreia, o Sede Mundial pediu-me também para recomendar vice-presidente continental de segunda geração. But actually, at that time, I knew just 2 people from the South America. Naquele momento, eu conhecia só 2 pessoas de América do Sul. Samuel and Gina, because they were UPA students. Samuel e Jinhua, porque eles eram estudantes de UPA. I thought that even though I'm not going to South America, and then out of South America, if I choose someone, that's supposed to be my own decision to become leader, not by God. So that's why, even though World Headquarters asked me to recommend, I
didn't. I just pray, please God, you choose this leader. E apesar que foi pedido por sede mundial, por outro lado, eu não posso ir para o Brasil logo. Então, nessa situação, eu não quis selecionar a pessoa, porque se faz desse jeito, parece que eu que estou decidindo por minha ideia. Eu quero que Deus decide escolher a pessoa. Por isso, eu focalizei para fazer oração. And when I arrived in Brazil, I heard from headquarters that True Mother approved Samuel going to be the Vice Continental Director. Quando eu estou indo para o Brasil, naquele momento, mais ou menos, eu recebi notícia que verdadeiramente selecionou pastor Samuel como o vice-presidente. So at that time, I said, yes, thank you, God. E eu achei, yes, muito obrigado, Deus. Today, all members in South America need to think why True Mother appointed representative of second generation as the Vice Continental Director. Hoje, todo membro da América do Sul Central tem que pensar que por que nossa mãe nomeou jovem, segunda geração, para a posição de vice-presidente continental. True Mother now is working to construct the kingdom of heaven on earth. Agora, verdadeiramente, está trabalhando para estabelecimento de reino do céu na terra. From the foundation day, 천일국 had started, but still we are not living in the ideal state of 천일국 yet. Desde o dia da fundação, já estamos vivendo na era de Cheonilguk, mas ainda não estamos vivendo na realidade, na situação ideal de Cheonilguk. And when 천일국 will begin? Então, quando Cheonilguk vai começar? According to Father, De acordo com nosso pai, Father proclaimed the beginning of the fourth Adam, the era of fourth Adam from 1995. 1995, verdadeiro pai declarou a era de quarto Adão. So that means from that year, at least 40 years later, the kingdom of heaven on earth will begin. Isso significa, desde aquela época, pelo menos dentro de 40 anos, tem que realizar reino do céu na terra. When will be that 40 years later? Quando termina esses 40 anos? That's 2035. 2035. How many years remain? Quantos anos sobrou para nós? 15 years. 15 Right? anos, certo? After 15 years, all humanity will see the kingdom of heaven on earth start, and then they will live in that, the kingdom of heaven on earth. Daqui para frente, depois 15 anos depois, todo ser humano tem que ver reino do céu e estamos que viver dentro do reino do céu na terra. Kingdom of heaven in heaven cannot begin before the kingdom of heaven on earth start on this earth. E antes que estabelecemos reino do céu na terra, não pode começar reino do céu no céu. 천일국 is the world that two worlds become one. Cheonilguk é o mundo que onde realiza união entre dois mundos. That means that ideal 천일국 will begin after we establish the kingdom of heaven on earth and kingdom of heaven in heaven. O ideal de Cheonilguk vai ser aperfeiçoado somente depois que quando nós estabelecemos reino do céu na terra primeiro e depois estabelecemos reino do céu no céu. That means that what Father said, that the era of fourth Adam gonna finish in 40 years. That means 2035, kingdom of heaven on earth and in heaven will begin. Dono de Cheonilguk e
realização de reino no céu, na terra, no céu, será começado a partir de 2035, onde completou 40 anos depois de declaração de era de quarto Adão. And the Father emphasized that first generation will fulfill the responsibility to create these two worlds until 2035. Nosso pai deu ênfase que a primeira geração tem que completar sua missão e responsabilidade para unir o mundo no céu e terra até 2035. And then who's going to be the owner and the leader for this ideal kingdom of heaven on earth and in heaven, which means 천일국, the ideal 천일국. Quem é dono de ideal de Chonyukuk, que onde realizou união de céu e terra restaurado ou depois desse período de tempo? That's the second generation, Father said. Isto é, segunda geração que nosso pai falou. That's why True Mother is working now working to realize what True Father had tried to establish. Então, hoje, verdadeira mãe está trabalhando para realizar o que verdadeiro pai desejou realizar. So now, just 14 years left for the humanity to start ideal 천일국, right? Apenas 14 anos sobrou para nós para realizar reino do céu na terra e perante toda a humanidade. And in that world, second generation, the realm of second generation must lead that world. Então, nós, a primeira geração, a espera de segunda geração tem que ser unido. So now, True Mother, from 2020, which means for the vision of 2027, one of the most important points is how to raise this second generation to be able to be ready to lead this ideal world. E dos pontos importantes na providência da verdadeira mãe é desde 2020 até 2027. Neste período de tempo, temos que estabelecer fundamentos de nossos jovens para realizar reino do céu substancialmente. So that's why True Mother is changing worldwide system in our movement. É por isso nossa mãe mudou a estrutura de nossa organização mundialmente. In that sense, the appointment of the Vice Continent Director is a really significant providential decision from True Mother. É por isso, nomeação de vice-líder continental é incidente muito significativo e providencial que foi realizado por verdadeira mãe. That's why Samuel, as the Vice Continent Director and the owner of a future world, cannot just focusing on YSP. É por isso, o Samuel só não pode focalizar para a YSP como dono de futuro ideal de Chonyilkuk. You have to be ready to be able to be responsible for the Brazil and the whole South America for the future. Você tem que preparar todo o liderança futuro de América Latina para a realização continental nacional. So our first generation, right? Our parents, parents. What we have to do? We can focusing on just 2 points. Então, nossos pais, nossa primeira geração, o que podemos fazer? Tem 2 pontos para focalizar. Number 1, we have to build up the foundation for the future, right? That true love can spread out everywhere. Nós temos que esperar amor verdadeiro para nosso ideal. This is the completion of God's first great blessing. Primeira bênção que Deus abençoou, como dentro de 3 grandes bênçãos. And the second, Segundo, first generation must reach the ideal of true family to the end of this world. até o fim do mundo temos que esperar o ideal de família verdadeira. So Esse é o segundo ponto. once first gen achieve these 2, and then build up the foundation, and we have to bequeath, we have to give this foundation to our next generation.
Primeira geração realizando esses 2 pontos e temos que entregar esse fundamento para a segunda geração. And this second generation, what you have to do Então, segunda geração, o que vocês vão fazer to receive this foundation? para receber esse fundamento? You have to prepare the completion of God's third great blessing. Terceira grande bênção, dentro da terceira grande bênção, tem que ser preparado para realizar. So what's that? O que é isso? I think you have to develop the heavenly nature. Você tem que desenvolver natureza celestial. And then, after 15 years, humanity, will see real ideal world exist with humanity. Para a humanidade, daqui 14 anos depois, o ser humano vai ver reino do céu realizada na forma ideal. I believe this is true mother's providence and the true mother's expectation for whole world to start a new providence. Para começar nova providência, isto é visão de verdadeira mãe, para estabelecer novo mundo ou realizado Choilkuk. So that's why all the second generation and the young people must become one with Samuel to create what? Heavenly nature. Para criar natureza celestial, todos jovens, segunda geração, têm que unir-se com o pastor Samuel. And first gen, parents must complete this true love and the ideal family, right? And then work together with this second generation. Então, por outro lado, nós pais, primeira geração, tem que fazer fundamento de primeira bênção, segunda bênção realizada em nível individual, família, para herdar para jovens. I hope South America will create real model for this time providence centering on true mother's expectation. Eu acredito que a América do Sul vai estabelecer modelo para isto, de acordo com expectativa da verdadeira mãe. So let's encourage our whole second generation and then give strong power to Samuel. Vamos dar encorajamento para toda a segunda geração, os jovens, e vamos dar mais força de apoio para pastor Samuel. And then let's work together until we get the final victory. Vamos trabalhar juntos para até ganhar vitória final. 아주. Aju! Thank you. Muito obrigado. Join me prayer. Vamos fazer oração. 존귀하신 하늘 부모님, Pai celestiais, 사랑 없는 amados beres 천진 pais 참 de 부모님. eternidade. 오늘은 Hoje, 2020년의 11월 달에 마지막 último 생일이옵니다. mês de 이곳 2020, 사우스 아메리카의 América do Sul, 본부인 sede, 브라질에서 Brasil. 전체 남미의 식구들을 Juntos com todos os irmãos e 대표한 irmãs de 이 예배를 통해서 América do Sul 참 Central, 어머니께서 세우시고 참으로 큰 섭리적인 그러한 구조와 뜻 가운데서 dentro do 축복해 todo 주신 grande mudança de providência, 사무엘 오따 nós estamos 린헤어스를 recebendo, pastor Samuel Ota, 신남미의 nossa mãe nomeou como novo líder, 대륙 부 vice-conselheiro. 회장으로서 오늘 취임 예배를 E 드렸사옵니다. hoje realizamos esse sermão para ofertar para o Senhor. 정말 하늘만이 Somente 아시고 Deus sabe. 하늘이 선택해서오니 Deus escolheu. 정말 이 세권을 전체를 대표한 todo segunda geração, 그러한 esfera de segunda geração. 부대륙 회장으로서 É como 앞으로 vice-presidente, 하늘의 뜻과 continental. 하나가 되어서 Daqui para 반드시 frente, com certeza, unidos 섭리적 perfeitamente 결실을 com 맺어서 pais celestiais, 참 부모님께 기쁨을 돌려드릴 수 있는 grande alegria como resultado 그러한 para ser 모습이요 YSP의 활동이 되어질 수 있도록 vai tornar-se 인도하여 주시옵고 그러한 활동을 중심으로 해서 신 para isto. 남미가 E 참 부모님의 섭리에 있어서 가장
앞서가고 미래를 준비하고 새로운 시대를 열어가는 그러한 대륙이 되어질 수 있도록 하늘이 축복하여 주시옵기를 이 시간 간절히 바라옵고 원하옵니다. 모든 1세들이 하나가 되어서 2세를 도우고 협조하고 함께 이끌어감으로 말미암아서 이제 1세권과 2세권의 대통일과 통합과 하나됨으로 말미암아서 섭리의 완성을 이루어낼 수 있는 그런 길로 저희들이 나가는 계기가 되어지기에 부족함이 없도록 허락하여 주시옵소서. 세워주신 사무엘을 강건한 당신의 사랑으로 함께해 주시고 무엇을 하더라도 하늘에 그러한 참 놀라운 기적을 일으켜낼 수 있는 그러한 지혜와 능력을 허락하여 주시옵기를 간절히 바라옵고 원하옵니다. 오늘 오로지 저희들 앞에 놓여진 이 미래의 비전과 희망과 꿈만을 바라보면서 그것을 이루기 위해 정말 최선을 다해 나갈 수 있는 새로운 계기로서 하늘이 함께하여 주시고 당신의 사랑으로 축복해 주시기를 간절히 바라옵고 원하오면서 이 모든 말씀을 축복 중심 가정 김동우의 이름으로 간절히 보고하며 축원하여 싸움나이다. 아주. Muito obrigado ao reverendo Kim Dong por suas palavras nesta manhã. Nós estamos realmente muito felizes, é realmente uma manhã maravilhosa. Nosso sermão dominical, sermão comemorativo pela cerimônia de posse do pastor Samuel Ota Linhares como vice-líder da América Latina Celestial. Irmãos e irmãs, vamos tomar assento neste momento. Gostaria de ler 2 avisos. O nosso primeiro aviso, nós estamos realmente em um tempo muito especial. Sei que é um tempo de muitas atividades, mas como nós estamos chegando aqui ao final do ano, nós estamos então com uma condição especial que nós estamos realizando para finalizar o ano de 2020 e assim nós recebermos o ano de 2021. Então a nossa condição é a nossa vigília que nós estamos realizando da 0 hora até as 4 horas da manhã. Foi muito especial ontem porque nós estamos ali com 180 aparelhos logados pelo Zoom e todo o Brasil acompanhando a vigília. É uma condição que nós estamos estabelecendo a nível nacional, mas também a nível continental. Então, que os pais celestiais, Deus Pais, abençoe aqueles que desejarem. Seria muito importante, claro, todas as pessoas acompanharem essa vigília, da 0 hora até as 4 da manhã, pelo Zoom. O link é um link decorrente para todos os dias. Acredito que nós vamos ali até o dia 2 ou mais, se for necessário, a gente sentir se for necessário. Tudo bem? Então, irmãos e irmãs, seja bem-vindo a essa condição. O nosso segundo aviso vem da UPF. Então, no dia 4 e 5 de dezembro, a UPF estará realizando o WCLC e a AIPD. Então, estarão realizando aí 2 dias de seminário internacional. Esse seminário vai ser em Las Vegas, nos Estados Unidos, com a presença da Verdadeira Mãe. Ela irá falar na sessão, principalmente no período da tarde, no segundo dia, e está sendo pedido que todas as regiões, as regionais, realizem também uma conferência neste mesmo período, acompanhando os esforços que a Verdadeira Mãe está fazendo. Assim, nós faremos o evento via Zoom aqui na América do Sul, no dia 5 de dezembro, que vai ser num sábado, às 10 horas da manhã. O tema do WCLC de 2020 é Sudamérica. Então, permite que muitos líderes cristãos chamem o mundo para se voltar para Deus. Agora, oram para que Jesus e o Espírito Santo se movem para curar e fortalecer as famílias
e acabar com as divisões entre as nações deste mundo, e até mesmo destruindo os direitos humanos e o meio ambiente. Então, assim que tivermos os materiais, iremos divulgar. Este aviso veio da UPF. Tem um aviso do ASP no panfleto, eu vou dar o último aviso. Então, o processo seletivo relâmpago, movimento musical. O ASP está avisando que o movimento musical do ASP abre um processo seletivo relâmpago e está recrutando homens com habilidade em canto. Para inscrições e mais informações, acesse as redes sociais do ASP Latinoamérica no Facebook e Instagram. E também, claro que pode ligar diretamente. Então, as inscrições ocorrerão em 29 de novembro a 1º de dezembro. As inscrições pelo Facebook, Instagram do ASP Latinoamérica, então a partir do dia 29 a 1º de dezembro. Ainda temos mais avisos. Então, Natal Solidário, a ASP e a Federação das Mulheres estão realizando. Neste mês de dezembro, o ASP e a MPM trabalharão juntos na campanha de arrecadação de alimentos Natal Solidário. Ela irá acontecer nos dias 5 a 12 e 19 de dezembro, em lojas do Pão de Açúcar Extra, na cidade de São Paulo. Os voluntários podem escolher os dias e horários mais convenientes para apoiar nesta ação social. Inscrições pelo site aí do ASP e pelas redes sociais do ASP, Facebook e Instagram. Inscrições já estão abertas. Inscrito para o site do ASP, o ASP Brasil está procurando jovens interessados em contribuir com trabalho voluntário através da escrita, revisão de textos. Para inscrições e mais informações, acesse as redes sociais do ASP Latinoamérica, Facebook e Instagram. Então, as inscrições até o dia 6 de dezembro, até as 23h59. Ok, são esses avisos do nosso sermão.